Na luta contra o Khaos Williams, eu já havia falado sobre o Michael Pereira, que foi extremamente inteligente naquela luta. Foi paciente, conteve muito bem a sua pujança em aplicar seus movimentos espetaculares e utilizou a sua habilidade e potência para se movimentar e evitar os fortes golpes de direita do americano. Já naquela ocasião, isso foi no UFC Vegas 17, o Michel mostrou mais uma vez que tem muito QI de luta e pode ser um lutador extremamente estratégico quando a situação exigir. E isso é claro, sinal de experiência e maturidade. E nessa luta contra o argentino Chanteboa, o Michel Pereira mostrou sua evolução tática ainda maior. Falando um pouco daquela luta contra o Williams, que é ridiculamente explosivo com suas mãos, o americano tem a tendência de circular por fora, esperando os adversários perderem a paciência e se apressarem para cima dele, e é nessa trocação que o Williams tem 90% das chances de levar a vantagem devido à sua precisão e potência nos golpes. Então a estratégia do Michael foi segurar o ímpeto, jogar na segurança, bater e sair rápido para não tomar essa mãozada do americano. Nessa estratégia contra o adversário explosivo que joga no volume, o Michael lutou de acordo com a demanda. Desferiu apenas 79 golpes durante a luta. Na paciência, se movimentava, achava uma brecha, entrava atacando, saía rápido e repetia esse ciclo. Agora, na luta contra o Santiago Ponzinibbio, que é um lutador que vai pra frente, gosta da trocação, que não é explosivo como o Williams, mas tem muito volume de golpe, principalmente de mão, como é que o brasileiro então precisou traçar a sua estratégia? Michel escolheu também acelerar o ritmo e lutar no volume, batendo junto e não deixando o argentino à vontade. Resultado, foram 220 golpes desferidos pelo Mike Pereira, ou seja, quase 3 vezes mais que a luta contra o Williams. Por que essa diferença de golpes? Porque contra o Ponzinibbio não dá para fazer um jogo mais pensado, porque se ficar na defensiva parado, o argentino não para de bater. Ele vai para frente engolindo o adversário com um alcance muito grande nas mãos. Então Michel Pereira mostrou mais uma vez que tem muito mais jogo do que só o Pit Knight. Ele tem um leque muito grande de estratégias para todos os gostos. E isso diz tudo sobre a habilidade e o atleticismo desse cara. De uma luta para outra, ele foi capaz de executar 2 estratégias completamente diferentes. E isso não é possível para a maioria dos lutadores que possuem um estilo fechado e dificilmente conseguem jogar fora dele. Mas eu vou te falar, eu senti um pouco de falta do heavy stress e do rabo da raia nessa luta. Você não? Mas claro, o importante para o Michel Pereira nesse momento é vencer os adversários cada vez mais difíceis. E para isso, contra o argentino, o Michel ficou ativo o tempo todo. Quando ele não estava desferindo golpes, estava nas fintas, entrando e saindo, se mantendo imprevisível para o adversário. Veja como a todo tempo eles esboçam um golpe, deixando o Ponzinibbio mais receoso para entrar. Aqui tem 2 golpes que fizeram a diferença nesse combate para o Michel. O chute frontal. Ele gosta muito desse golpe. Naturalmente ele desfere esse frontal em todas as suas lutas, mas eu tenho certeza que para esse combate, esse chute veio como plano A na sua estratégia de quebrar um pouco a caminhada para frente do argentino. No final de muitas combinações, o Mike Pereira termina com um chute frontal para quebrar essa resposta do Santiago. Isso dá tempo para o Michel respirar e se reorganizar para o próximo ataque. Um outro golpe que fez a diferença foi o direto de direita. Um direto muito rápido que chegava primeiro que o ataque do argentino, e muitos desses conectaram forte e com certeza marcaram grande parte dos pontos desse combate. No intervalo do primeiro para o segundo round, uma das instruções que o corner do Ponzinibbio deu foi: você precisa começar primeiro e você precisa também utilizar o jab para entrar em combinação, porque apenas começando com a mão de trás, o Michel consegue sair ou contra-golpear. E aí no meio do segundo round em diante, quando o Ponzinibbio consegue começar primeiro e desferir seus jabs longos e principalmente repetidos, como o treinador instruiu, aí sim o argentino começa a ter mais sucesso nos seus ataques, porque o Michel só solta golpe na pressão, golpe com explosão. E se ele começa primeiro, o oponente precisa se defender e assim perde o time do seu próprio ataque, sendo obrigado a ficar mais na defensiva. E ficar na defensiva, com certeza, é uma coisa que o Ponzinibbio não gosta de fazer. Também teve outros golpes de impacto por parte do Michel. Olha essa joelhada. Que perigo pro Ponzinibbio. Aqui poderia ter dado um nocaute se conectasse. Quando o Michel estende os braços para segurar a cabeça do argentino, ele faz esse movimento em forma de finta, como se fosse boxear. Nessa, o Santiago abaixa a cabeça para atacar junto e a joelhada vem destroçando. Ainda bem que no reflexo o Santiago tira a cabeça na hora. O round 2 foi o mais polêmico na pontuação dessa luta. Veja como o Ponzinibbio ficou inconformado. Mas eu concordo com a vitória do brasileiro, porque exatamente a primeira metade do round foi o Michel que dominou e ele foi mais contundente do que a segunda parte que o Ponzinibbio dominou.
Além do mais, mesmo o Ponzinibbio colocando mais golpes na metade do segundo round, as sequências ainda eram respondidas pelo Michel. Aqui os dois entram com um cruzado ao mesmo tempo, o golpe do Michel encaixa melhor, até dá uma balançada no Ponzinibbio. Ainda teve esse golpe duro de encontro do Michel, teve cruzado por cima do chute. Ou seja, até o final do round, Michel acompanhou o ritmo do argentino. Inclusive, nas estatísticas, é o Michel que tem o maior número de golpes nesse segundo round também. Provavelmente o que deixou a galera na dúvida foi o argentino ter aplicado uma queda no final, mas sem dominar ou causar danos enquanto no chão. Acredito que essa queda não foi motivo para vencer o round. E o round 3 foi fantástico, os dois entregaram um show. O Ponzinibbio conseguiu encaixar os seus melhores golpes. Nesse round, apesar do Michael ainda estar acompanhando o número de golpes do argentino, a sua explosão diminuiu, permitindo que o argentino crescesse nesse round, colocando combinações, na confiança de que do outro lado não viria um fumo mix ou um cavalo doido, por exemplo. Então esse terceiro round eu concordo que a vitória foi do argentino, mas o primeiro e segundo foram do brasileiro, na minha opinião. E o que você diz? Quem venceu essa luta? Me diga também se você sente falta de algum golpe clássico do Michel Pereira ou se para você está bom assim, lutando na estratégia para vencer e continuar avançando no ranking. Fala para mim nos comentários, dê um rabo de arraia no like e eu te vejo no próximo vídeo.